Não é apropriado dar os mistérios da luz a todos, mas somente àqueles que são dignos deles. Pistis Sophia, discurso de Jesus aos discípulos. Se você ainda busca a luz, é porque não chegou ao ponto em que nada mais te salva. O verdadeiro despertar começa quando até a fé antiga se torna insuportável. E se esse vazio que você sente não for um problema para ser resolvido, mas o último sinal de que tudo o que te sustentava por fora precisava cair para que algo em você finalmente despertasse, o último sinal antes do despertar espiritual definitivo não chega com luz, chega com silêncio. E você sente isso agora. Você percebe que nada mais te sustenta por fora, que as palavras perderam efeito, que as crenças não acalmam, e esse vazio não é erro, é a Pistis Sophia se movendo em você. Pistis Sophia é a alma quando a confiança antiga quebra e a sabedoria ainda não nasceu, o intervalo cru entre o colapso e o despertar. Jesus nunca falou isso abertamente porque esse sinal não é mensagem, é impacto, não é doutrina, é ruptura. Quando você sente que tudo o que buscava fora não responde mais, isso não é queda comum, é o último sinal antes do despertar espiritual definitivo. O véu afinando, a cegueira espiritual sendo pressionada até rachar. O último sinal antes do despertar espiritual definitivo é quando você para de perguntar: o que devo acreditar? E começa a sentir: por que nada mais me preenche? A Pistis Sophia cai não porque errou, mas porque precisa ver. Queda aqui é descida da consciência ao ponto onde a ilusão não se sustenta. Jesus, como revelador do reino interior, aponta esse momento sem alívio, quando o mundo material, como experiência psicológica, perde autoridade sobre você. A alma entra em tensão máxima. Isso é contraintuitivo. Quanto mais vazio, mais próximo. Quanto menos respostas, mais real. Se esse desconforto já está ativo em você, se esse silêncio te persegue, se essa ausência de sentido não te larga, o que exatamente em você está sendo pressionado agora a despertar? A Pistis Sophia é, ao mesmo tempo, um livro gnóstico antigo e um símbolo vivo da alma humana. No texto, ela aparece como a consciência que caiu, porque confiou no que não era real. E em você, ela se manifesta quando tudo em que acreditava deixa de sustentar. Como livro, a Pistis Sophia descreve essa travessia interior. Como estado psicológico, ela é você quando a fé antiga quebra, o mundo perde sentido e a sabedoria ainda não nasceu. Um vazio que dói porque expõe, mas que existe apenas para forçar o despertar que não pode mais ser adiado. Você já percebeu que nada mais te convence, mas também nada te substitui? Esse vazio que não passa, essa sensação de estar acordado demais para voltar atrás e cansado demais para seguir como antes. A Pistis Sophia descreve exatamente esse ponto, quando a alma perde o apoio externo e entra em suspensão interna. Não é crise comum, é ruptura. Por que agora tudo parece oco? Por que aquilo que antes te guiava não responde mais? E se isso não fosse perda, mas o começo do fim da ilusão? Você sente que algo em você morreu, mas ninguém ao redor percebe. Esse é o último sinal antes do despertar espiritual definitivo. A Pistis Sophia cai porque confiou no que parecia luz, e em você isso aparece como a quebra das certezas mais íntimas. Jesus nunca falou isso abertamente porque não há consolo aqui. Como explicar o momento em que a fé antiga colapsa? Como traduzir a experiência de não conseguir mais mentir para si mesmo? O que acontece quando até a esperança fica em silêncio? O vazio não grita, ele pesa. A Pistis Sophia representa a alma quando a confiança se transforma em tensão, quando acreditar não basta mais. Você tenta ocupar o tempo, mas algo insiste em te puxar para dentro. Por que fugir já não funciona? Por que a distração falha? E se esse incômodo não fosse inimigo, mas mensageiro? Jesus, como revelador da consciência, apontava o reino interior, não respostas externas. O último sinal é perceber que nada fora pode te levar até lá. A Pistis Sophia cai nos mundos da experiência porque precisa reconhecer onde se perdeu. Em você, isso aparece como desorientação profunda. Quem você é sem os rótulos? Quem sobra quando as narrativas caem? Você aguenta ficar sem respostas? Tudo em você começa a questionar o que antes aceitava. A Pistis Sophia não cai por erro moral, cai por ignorância. Ignorância como ausência de percepção de si. Jesus nunca ofereceu atalhos, apenas exposição. Por que agora você sente que viveu muito tempo no automático? Por que esse atraso interno dói tanto? Você percebe que funcionou por anos, mas não esteve presente. A Pistis Sophia simboliza a consciência percebendo o próprio esquecimento. Não é punição, é revelação. Quantas escolhas foram feitas sem você estar ali? Quantas decisões vieram do medo de sentir esse vazio?
E se agora não houver mais como evitar? O silêncio interno cresce e ele não é paz. A pistis. Sofia entra nesse estado onde a alma não encontra apoio nem fora nem dentro. Jesus nunca prometeu conforto nesse ponto, apenas verdade. O que acontece quando você para de pedir salvação e começa a encarar a própria ausência? Você sente que algo te observa por dentro, não como ameaça, mas como lucidez. A pistis Sofia começa a reconhecer a ilusão não como mal, mas como engano. Quantas histórias você contou para sobreviver? Quantas máscaras ainda tenta sustentar? Até quando? Nada mais distrai por completo. A pistis Sofia cai porque a consciência não aceita mais anestesia. Jesus nunca falou isso abertamente porque não há retorno depois desse ponto. O que você faz quando percebe que não consegue mais se desligar de si? Você começa a sentir que viver como antes seria uma traição interna. Esse conflito é o último sinal antes do despertar espiritual definitivo. A pistis Sofia representa a alma dividida entre lembrar e continuar esquecendo. Jesus apontava esse dilema sem suavizar. Você percebe o custo de seguir dormindo? Você percebe o custo de acordar? O mundo continua igual, mas você não. A pistis Sofia desce nos níveis da experiência para recuperar o que perdeu, a consciência de si. Em você, isso se manifesta como estranhamento profundo. Por que tudo parece deslocado? Porque você não cabe mais onde antes cabia? Você tenta explicar, mas as palavras não alcançam. A pistis Sofia não é conceito, é vivência. Jesus nunca traduziu isso em regras. O que você faz quando percebe que entender não resolve? Quando só sentir resta? Algo em você pede verdade, não consolo. A pistis Sofia sofre porque começa a ver. Jesus não ofereceu anestesia para esse olhar. Você está pronto para sustentar essa clareza sem fugir? Ou ainda busca algo que te devolva ao sono? Você sente que está à beira de algo irreversível. A pistis Sofia não retorna intacta, retorna consciente. O que em você sabe que não há volta? O que já atravessou o ponto de não retorno? O vazio começa a ganhar sentido, não como resposta, mas como direção. A pistis Sofia encontra sabedoria não fora, mas no reconhecimento do engano. Jesus apontava para esse reino interno sem mapas. Você aceita caminhar sem garantias. Você percebe que o medo não é do vazio, mas do que pode emergir dele. A pistis Sofia teme lembrar quem é. O que em você está prestes a emergir? O que foi reprimido para manter a vida funcionando? Nada te promete felicidade agora, apenas verdade. A pistis Sofia abandona a ilusão de recompensa. Jesus nunca vendeu conforto, apenas lucidez. Você prefere paz falsa ou clareza real? Você começa a se ver sem defesas internas. A pistis Sofia é a alma nua diante de si. O que você vê quando não há mais como se esconder? O que permanece quando as histórias caem? O tempo parece diferente, mais denso. Essa alteração é o último sinal antes do despertar espiritual definitivo. A pistis Sofia entra num intervalo entre o que foi e o que ainda não é. Você sente esse entrelugar? Você percebe que não pertence mais ao antes? Tudo converge para dentro, mesmo quando você resiste. A pistis Sofia é puxada de volta ao centro. Jesus apontava para esse centro sem explicar o caminho. O que em você está sendo chamado agora? E se esse estado não for o fim de algo, mas o começo inevitável? E se o último sinal antes do despertar espiritual definitivo já estiver ativo em você neste exato momento? O que você faria se soubesse que não há mais como voltar a dormir? O que, dentro de você, já sabe disso? Você já sentiu que algo em você sabe, mesmo quando a mente nega? Esse saber silencioso cresce quando o último sinal se aproxima. A pistis Sofia desperta exatamente aí, quando a alma percebe que não dá mais para negociar com a própria consciência. Jesus nunca falou isso abertamente, porque esse ponto não aceita explicação, apenas confronto. Por que você continua tentando se adaptar ao que já não cabe? Por que insiste em voltar ao que perdeu sentido? E se esse incômodo for a prova de que o despertar já começou? O último sinal não vem com anúncios, vem com estranhamento. A pistis Sofia entra em queda quando a confiança no externo se dissolve, e você sente isso como deslocamento interno. Nada está errado fora, mas tudo parece errado dentro. Jesus apontava o reino interior, e quando esse reino chama, o mundo perde volume. Por que você se sente fora do lugar mesmo estando no lugar certo? Por que a normalidade virou peso? O que em você se recusa a continuar dormindo? Você tenta se convencer de que é só uma fase, mas o vazio não recua. Esse é o último sinal antes do despertar espiritual definitivo. A pistis Sofia sofre porque começa a lembrar. Jesus não prometeu que esse lembrar seria confortável.
O que você faz quando percebe que não consegue mais acreditar por hábito? Quando as respostas prontas soam vazias? Quando o silêncio começa a responder mais do que as palavras? O último sinal é perceber que não há mais para onde fugir internamente. A Pistis Sophia representa a consciência cercada por si mesma. Jesus nunca ofereceu distrações espirituais, apenas verdade nua, porque você sente que está sendo pressionado por dentro. O que essa pressão quer revelar? E se esse aperto não for ameaça, mas parto? Você percebe que o tempo mudou. Os dias passam, mas algo em você não acompanha. A Pistis Sophia entra num intervalo onde nada antigo funciona e nada novo chegou. Jesus apontava para esse limiar sem suavizar. Você consegue sustentar esse entre ou tenta apressar uma resposta para aliviar o desconforto? O vazio começa a te observar de volta. Não é ausência, é presença sem forma. A Pistis Sophia se encontra com essa presença quando tudo cai. Jesus chamava isso de ver com outros olhos. Porque você sente que está sendo visto por dentro. O que em você teme esse olhar? O que sabe que não pode mais se esconder? O último sinal é quando a esperança antiga perde o efeito. A Pistis Sophia deixa de esperar por soluções externas. Jesus nunca falou isso abertamente, porque esperança, aqui, precisa morrer para dar lugar à confiança consciente. Em quem você ainda espera? Em que você deposita alívio? E se nada disso puder mais te salvar? Você começa a notar que as mesmas palavras não te alcançam. Conselhos não tocam, promessas não convencem. Esse isolamento interno é o último sinal antes do despertar espiritual definitivo. A Pistis Sophia cai porque a alma precisa ouvir outra linguagem. Jesus falava ao coração desperto, não à mente anestesiada. O que em você já não responde ao discurso? O que pede experiência direta? O último sinal é sentir que viver como antes seria uma mentira. A Pistis Sophia representa a consciência que não aceita mais encenação. Jesus não ofereceu máscaras sagradas, apenas presença. Onde você ainda finge normalidade? O que você sustenta para não sentir esse vazio por completo? Até quando? O último sinal é quando o medo muda de forma. Não é mais medo de perder, é medo de lembrar. A Pistis Sophia teme recuperar a própria consciência. Jesus nunca prometeu que lembrar seria fácil. O que você teme descobrir sobre si? O que pode ruir se essa lembrança vier inteira? O último sinal é quando a solidão muda de qualidade. Não é ausência de pessoas, é encontro consigo. A Pistis Sophia atravessa essa solidão para recuperar a própria voz. Jesus se retirava para o silêncio por esse motivo. Você consegue ficar consigo sem distração? O que emerge quando ninguém te ocupa? O último sinal é quando a fé antiga não morre com revolta, mas com lucidez. A Pistis Sophia perde a fé infantil para ganhar confiança consciente. Jesus nunca falou isso abertamente porque é intransferível. Em que você ainda acredita por medo de não acreditar? O que precisa cair para que algo mais real surja? O último sinal não promete recompensa, apenas verdade. A Pistis Sophia atravessa a perda para recuperar a consciência. Jesus nunca prometeu finais felizes, apenas o reino interior. Você aceita caminhar sem garantias? Você aceita não saber por um tempo? Você começa a perceber que não é mais o mundo que te confunde. É você que não aceita mais versões rasas da realidade. Algo em você amadureceu demais para se satisfazer com explicações simples. A Pistis Sophia descreve essa alma que já não consegue fingir que não vê. Jesus nunca tentou aliviar esse estado, porque ele não é um erro a ser corrigido. Por que você sente que seguir em frente já não funciona? Por que voltar ao normal parece impossível? O que mudou em você sem pedir permissão? Há um incômodo que não passa nem quando tudo parece dar certo. Não é falta, é excesso de consciência. A Pistis Sophia sofre porque começa a lembrar de si mesma. Jesus falava do reino interior exatamente para esse ponto, quando o exterior perde autoridade, porque suas conquistas já não te satisfazem como antes, porque até o descanso parece incompleto. O que em você já ultrapassou esse estágio da vida? Você percebe que o problema não é dor, é lucidez. A lucidez pesa. A Pistis Sophia entra nesse peso quando percebe que esteve distante do próprio centro. Jesus não chamava isso de pecado, mas de ignorância. Ignorância como não se perceber. Quantas escolhas você fez sem estar presente? Quantas vezes viveu no automático? O que acontece quando você não consegue mais se ausentar de si? Há um momento em que a mente tenta explicar, mas falha. Esse fracasso da mente é necessário. A Pistis Sophia não encontra saída pelo pensamento. Jesus nunca prometeu que pensar levaria ao reino. Por que você insiste em entender o que precisa ser vivido? Porque tenta traduzir algo que só se revela no silêncio. O que você teme sentir plenamente. Você começa a desconfiar da própria pressa. A pressa revela fuga. A Pistis Sophia desacelera a força, porque não há mais como correr.
Jesus se retirava quando a multidão queria respostas rápidas. Por que você quer resolver isso logo? O que você perderia se ficasse nesse estado um pouco mais? O que emerge quando você não corre? Há uma quebra interna que não faz barulho, mas muda tudo. A Pistis Sophia passa por essa fratura quando percebe que não pode mais se apoiar nas antigas imagens de si. Jesus falava de morrer antes de nascer de novo, não como evento externo, mas como ruptura interna. Quem você era já não serve, quem você será ainda não apareceu. Você sustenta esse intervalo? Você sente que algo em você observa seus próprios pensamentos. Esse distanciamento assusta. A Pistis Sophia começa a se ver vendo. Jesus chamava isso de vigilância interior. Quem é você quando não se confunde com o que pensa? Quem observa quando o pensamento cansa? Você consegue permanecer nesse ponto sem tentar fugir? O mundo segue igual, mas você não reage mais do mesmo jeito. A Pistis Sophia percebe que os antigos gatilhos perderam força. Jesus não ensinava mudança de comportamento, mas mudança de percepção. Por que o que antes te provocava agora soa vazio? Por que certas conversas cansam mais do que antes? O que em você mudou de eixo? Você começa a sentir um tipo estranho de solidão, mesmo cercado de pessoas. Não é abandono, é deslocamento interno. A Pistis Sophia vive essa solidão como parte do retorno. Jesus se afastava porque sabia que esse caminho não é coletivo nesse ponto. Você tenta se explicar para os outros, ou já percebeu que ninguém pode atravessar isso por você? Há um momento em que até a espiritualidade antiga perde sabor. Conceitos não nutrem mais. A Pistis Sophia deixa de se alimentar de ideias. Jesus falava em comer o pão interior, não palavras. Por que você não se satisfaz mais com discursos elevados? O que você busca agora que não cabe em frases? Você percebe que não quer mais se distrair de si. Esse é um ponto sem volta. A Pistis. Sofia atravessa quando a distração falha definitivamente. Jesus nunca ofereceu fuga espiritual. O que você fazia para não sentir isso? O que perdeu o efeito? O que sobra quando não há mais anestesia? Há uma pressão suave, constante, que te empurra para dentro. Não é violência, é inevitabilidade. A Pistis Sophia é puxada de volta ao centro. Jesus apontava esse centro como reino. O que em você resiste a esse retorno? O que ainda tenta se espalhar para não se encontrar? Você começa a perceber que suas antigas metas não te representam mais. Não porque eram erradas, mas porque eram incompletas. A Pistis Sophia reconhece que viveu fragmentada. Jesus falava de inteireza, não de sucesso externo. O que em você pede coerência agora? O que precisa ser alinhado internamente? O medo muda de lugar. Não é mais medo do fracasso, é medo da verdade. A Pistis Sophia teme lembrar de si inteira. Jesus dizia que a verdade liberta, mas antes expõe. O que você teme ver sobre sua própria vida? O que pode ruir se você olhar sem filtros? Você sente que algo está sendo retirado, mas não sabe o quê. Identidades, expectativas, narrativas começam a cair. A Pistis Sophia perde camadas para recuperar essência. Jesus falava em perder a vida para encontrá-la. O que você está perdendo agora? O que já não se sustenta? Há uma clareza estranha que não traz alegria imediata. Ela traz seriedade. A Pistis Sophia entra nesse estado de sobriedade interior. Jesus nunca prometeu euforia espiritual. Você está disposto a trocar entusiasmo por verdade? A trocar excitação por presença? Você percebe que não quer mais voltar a ser quem era, mesmo que isso assuste. A Pistis Sophia não retorna ao esquecimento depois de ver. Jesus falava de portas estreitas por esse motivo. O que em você já atravessou? O que não cabe mais no passado? O silêncio começa a ensinar mais do que qualquer palavra. A Pistis Sophia aprende nesse silêncio forçado. Jesus se calava diante de certas perguntas. O que o silêncio está te mostrando agora? O que surge quando você para de preencher tudo? Você começa a desconfiar do conforto emocional. Conforto prolonga o adormecimento. A Pistis Sophia abandona o conforto para recuperar consciência. Jesus nunca ofereceu garantias emocionais. Você prefere se sentir bem ou se ver claramente? Há uma sensação de irreversibilidade. Algo foi visto e não pode ser desvisto. A Pistis Sophia cruza esse ponto sem retorno. Jesus dizia que quem põe a mão no arado não olha para trás. O que você já viu que mudou tudo? O que não tem como negar? Você sente que algo maior do que sua vontade pessoal está operando, não como força externa, mas como chamada interna. A Pistis Sophia responde a essa chamada. Jesus apontava para o Pai interior, não para ordens externas. O que em você está sendo convocado agora? E se tudo isso não for crise, mas transição de consciência? E se o que você sente for exatamente o que precisava acontecer para que algo mais verdadeiro emergisse? O que em você já sabe que não há mais retorno ao antigo modo de viver?
E o que você fará quando aceitar isso plenamente? Você sente que algo em você amadureceu rápido demais para o mundo ao redor, e isso cria um desencaixe que ninguém vê. Não é arrogância, é percepção afinada. A Pistis Sophia descreve essa alma que percebe cedo demais e paga o preço da lucidez. Jesus não suavizou esse estado porque ele não pede aprovação. Por que você tenta se ajustar ao que já não ressoa? Por que continua sorrindo quando algo em você já mudou de eixo? O que você teme perder se assumir essa diferença interna? Há uma sensação de estar acordado enquanto tudo dorme. Não é superioridade, é solidão consciente. A Pistis Sophia atravessa esse ponto quando percebe que ver custa caro. Jesus falava de poucos olhos que enxergam não para excluir, mas para expor a dificuldade do ver. Por que você se sente deslocado em conversas comuns? Por que certas rotinas parecem teatro? O que em você já não aceita encenação? Você começa a notar que sua paciência diminuiu para o superficial. Isso não é impaciência comum, é intolerância ao vazio. A Pistis Sophia não suporta mais a repetição sem presença. Jesus apontava para a verdade que nasce do interior, não do hábito. Por que você se cansa de explicações fáceis? O que em você exige profundidade agora? Existe um cansaço que não vem do esforço, vem da falta de verdade. A Pistis Sophia reconhece esse esgotamento como sinal de desalinhamento interno. Jesus falava de descanso para a alma, não para o corpo apenas. O que tem te cansado sem esforço físico? O que drena quando você vive fora do centro? Você percebe que suas reações mudaram antes das decisões. Algo responde em você antes da mente. A Pistis Sophia começa a agir a partir de um saber não verbal. Jesus chamava isso de ouvir a voz interior. Você confia nesse impulso silencioso? Ou ainda tenta abafar o que não sabe explicar? O medo aparece, mas não como antes. Ele não paralisa, observa. A Pistis Sophia aprende a olhar o medo sem fugir. Jesus não ensinou a eliminar o medo, mas a atravessá-lo com consciência. O que você evita sentir quando tenta controlar tudo? O que aconteceria se você deixasse o medo falar sem obedecer? Você nota que a necessidade de aprovação diminuiu. Isso assusta mais do que agrada. A Pistis Sophia perde o interesse em ser validada. Jesus não buscava consenso, buscava verdade. De quem você ainda espera permissão para ser quem é, o que muda quando essa permissão não vem? Há um momento em que você percebe que não quer mais convencer ninguém. Explicar cansa. A Pistis Sophia se recolhe quando entende que a verdade não se impõe. Jesus falava em quem tem ouvidos, ouvir. Para quem você ainda tenta se justificar? O que em você já cansou de provar algo? Você começa a sentir uma clareza seca, sem emoção exagerada. Não é frieza, é sobriedade. A Pistis Sophia entra nesse estado quando para de romantizar o caminho. Jesus nunca prometeu êxtase constante. Você aceita uma verdade que não empolga, mas sustenta? O desejo de pertencer diminui e dá lugar ao desejo de ser inteiro. A Pistis Sophia reconhece que pertencimento sem verdade custa caro. Jesus apontava para a unidade interior, não para grupos, onde você se encaixou para não se sentir só. O que perdeu nesse encaixe? Você percebe que o passado perdeu autoridade sobre você. Histórias antigas não te definem mais. A Pistis Sophia se liberta das narrativas que a aprisionavam. Jesus falava de nascer de novo como ruptura com o antigo eu. Quem você foi já não explica quem você é. Você aceita isso? As expectativas externas começam a pesar mais do que orientar. A Pistis Sophia sente o peso de viver para fora. Jesus criticava na aparência sem interioridade. Para quem você ainda vive? O que acontece quando você para de corresponder? Você sente que não pode mais ignorar certas perguntas internas. Elas não fazem barulho, mas insistem. A Pistis Sophia escuta essas perguntas como chamados. Jesus falava em buscar e bater, não em receber respostas prontas. Que pergunta não te deixa em paz? Por que ela insiste agora? Há um desconforto em repetir velhos padrões, mesmo que funcionem. A Pistis Sophia não aceita eficiência sem consciência. Jesus apontava para a verdade que liberta, não para a rotina que acomoda. O que ainda funciona, mas já não faz sentido. Até quando você sustenta isso, você percebe que o silêncio interno ficou mais presente. Não é vazio morto, é espaço vivo. A Pistis Sophia aprende nesse espaço. Jesus se retirava para o silêncio, porque ali a verdade amadurece. O que o silêncio tem te mostrado quando você não foge dele? A pressa começa a parecer suspeita. Resolver rápido soa como fuga. A Pistis Sophia desacelera para sentir. Jesus nunca correu para respostas. Por que você quer fechar esse processo logo? O que você teme encontrar se ficar mais um pouco? Você começa a diferenciar conforto de verdade. Conforto acalma,
Verdade transforma. A Pistis Sophia escolhe a transformação. Jesus nunca prometeu conforto emocional contínuo. O que você prefere perder? O conforto ou a lucidez? Há uma sensação de que algo está se organizando por dentro sem sua intervenção. A Pistis Sophia confia nesse movimento interno. Jesus apontava para o crescimento silencioso do reino interior. Você confia no que amadurece sem controle ou tenta interferir o tempo todo? Você sente que certas escolhas já foram feitas internamente, mesmo sem ação externa. A Pistis Sophia decide antes do gesto. Jesus falava que a intenção já é movimento. O que você já decidiu por dentro, mas ainda não assumiu? O mundo não mudou, mas seu olhar sim. Isso cria uma distância inevitável. A Pistis Sophia aprende a viver com esse deslocamento. Jesus dizia que seu reino não era deste mundo como estrutura mental. Onde você ainda tenta se encaixar apesar de ver diferente? Há uma serenidade estranha misturada com inquietação. Não é contradição, é transição. A Pistis Sophia atravessa esse estado ambíguo. Jesus falava de paz que não é ausência de conflito. Você consegue sustentar essa tensão sem desistir? Você começa a sentir que algo maior do que seus planos pessoais está em jogo. Não como destino imposto, mas como coerência interna. A Pistis Sophia responde a esses chamados silenciosos. Jesus apontava para a vontade interior alinhada à verdade. O que em você pede alinhamento agora? E se tudo isso não pedir resposta imediata, mas presença contínua? E se o que está acontecendo em você exigir menos decisão externa e mais honestidade interna? O que em você já sabe que não dá para continuar como antes? E o que está pronto para emergir se você parar de resistir? Existe um momento em que você percebe que não está perdido. Está desalinhado, não confuso, mas fora do próprio eixo. A nova abordagem começa aqui. Não como crise espiritual, mas como quebra de identidade funcional. A Pistis Sophia não sofre porque caiu. Ela sofre porque continua funcionando em um lugar onde já não pertence. Jesus nunca falou isso abertamente porque esse ponto desmonta a persona inteira. Quem você é quando o papel que sempre desempenhou perde validade? O que sobra quando a função cai, mas a consciência permanece acordada? Você percebe que já não sabe quem é, mas sabe claramente quem não é mais? Há um choque quando você nota que sua vida ainda anda, mas você já não está dentro dela. Tudo funciona, mas não vibra. A Pistis Sophia representa essa consciência que segue operando sem presença. Jesus apontava o reino interior justamente para quem vive fora de si. Você sente que está assistindo sua própria vida acontecer? Que responde automaticamente, mas sem envolvimento real? E se esse afastamento não for apatia, mas lucidez emergente? A abordagem muda quando você entende que o sofrimento não vem do vazio, mas da incoerência. A Pistis Sophia sofre porque sabe, e continua vivendo como se não soubesse. Jesus não condenava o erro, mas a divisão interna. Onde você vive em desacordo com o que percebe? Onde continua sustentando estruturas internas que já ruíram por dentro? Quanto de sua energia vai para manter algo que já perdeu verdade? Há uma percepção nova. Você não quer mais respostas, quer inteireza. A Pistis Sophia não pede salvação, pede reunificação. Jesus falava de fazer não de acumular conhecimento. Onde você está fragmentado hoje? Em quantos personagens você se divide para funcionar? O que aconteceria se você parasse de se repartir? Você começa a notar que suas emoções não estão erradas, estão desatualizadas. Elas reagem a um mundo interno antigo. A Pistis Sophia entra em conflito porque sente com ferramentas velhas. Jesus falava de vinho novo em odres novos. Que emoções você continua usando que já não servem? Que reações pertencem a versões antigas de você? A nova leitura não é mística, é estrutural. Algo em você cresceu, mas sua vida interna não acompanhou. A Pistis Sophia simboliza essa expansão sem reorganização. Jesus não ensinava a fuga do mundo, mas reorganização do interior. Onde você expandiu sem se ajustar? Onde sua consciência foi mais rápido que sua estrutura emocional? Surge então um desconforto específico. Você não se reconhece mais nas próprias escolhas, não por arrependimento, mas por distância. A Pistis Sophia percebe que escolheu no escuro por muito tempo. Jesus falava em ver antes de agir. Quais decisões suas foram feitas sem presença? Quais caminhos você segue por inércia? A abordagem muda quando você percebe que não está buscando algo novo, mas tentando retornar a si. A Pistis Sophia não avança, ela retorna. Jesus falava do filho que volta ao pai interior. Onde você se abandonou ao longo do caminho? Em que momento começou a viver fora de si para sobreviver? Você nota que a ansiedade não é medo do futuro, é rejeição do presente. A Pistis Sophia sofre porque não consegue mais se ausentar. Jesus chamava isso de estar desperto.
O que no presente você evita sentir? O que aparece quando você não corre mentalmente para frente ou para trás? Há um cansaço que vem de sustentar versões falsas de si. Não é físico, é identitário. A Pistis-Sofia perde força porque vive desconectada da essência. Jesus nunca prometeu força para o falso eu. Que versão sua você sustenta por hábito? O que cairia se você parasse de sustentá-la? Se algo em você se reconheceu aqui, não tente fechar essa experiência rápido demais. A gnose nunca termina com respostas. Ela começa quando as respostas caem. A Pistis-Sofia não aponta para fora, não promete alívio imediato e não devolve você ao que era antes. Ela apenas revela, com precisão incômoda, que a consciência já atravessou um limite invisível. E quando isso acontece, não há como desver. Permaneça com o que foi tocado. Observe o silêncio que ficou depois. É ali que o processo continua, mesmo quando o vídeo termina.